Gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreva se você não for inscrito, já deixe seu like bem bonito aí pra mim. Comenta o que vocês acharem sobre o vídeo. Assiste do começo até o final porque tá bem interessante. Tô falando todos os detalhes de como que foi o meu pré-natal pelo SUS, como está sendo, porque ainda não terminou, né? Como será o meu parto, se eu pretendo fazer uma cesárea ou um parto normal, se é pelo SUS, se é particular. Então, bora lá! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente dos que eu costumo fazer. Eu vou contar pra vocês um pouco de como foi o meu pré-natal. Se achei bom pelo SUS, como é que foi? Eu vou contar tudo certinho pra vocês. Então, bem no comecinho eu descobri a minha gestação, eu tava de 4 semanas, eu fiz um teste de farmácia, deu positivo. Então eu já fui direto no postinho, né, pelo SUS. Fui no postinho, aí a doutora já me pediu um exame de sangue, eu fiz, deu positivo também. Então eu já comecei meu pré-natal. A partir quando eu tava de 4 semanas ou 5, uma coisa assim, eu comecei meu pré-natal. Amei a doutora, excelente, muito boa mesmo, explicava tudo direitinho, conversava, tirava todas as minhas dúvidas, tudo que eu tinha dúvida eu perguntava, porque eu sou uma pessoa de perguntar muito. Tudo que eu tenho dúvida eu não deixo passar, eu já pergunto pra depois não ficar com aquilo na cabeça, eu devia ter perguntado. Não, eu já pergunto logo. E então eu fiz, eu acho que umas 3 consultas com ela, com essa doutora, que eu amei, e depois mudou a médica. Porque como é SUS, né? Então eles mudaram. Aí foi uma outra médica. Aí eu continuei o pré-natal com ela, tudo normal. Só que não era pra mim, não tô falando pra todos, às vezes tem gente que gostou muito do atendimento dela. Eu não achei tão bom quanto a primeira médica. Ela me fazia pedia os exames de novo, porque ela ainda não tinha tido nenhum contato comigo, né? Então, na primeira consulta ela pediu os exames de novo. Eu fiz os exames, chegou o resultado, deu tudo ótimo. Exame de sangue, de urina, todas essas coisas. E esses exames do primeiro trimestre. Em todas as pesquisas que eu fiz, tudo que eu já vi, eu já sou mãe, né? Como vocês já sabem. Eu sei que tem que fazer esses exames no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, que é o exame de sangue, o hemograma, para ver colesterol, diabetes, todas essas coisas, e o de urina, né? Todo lugar que eu vejo é assim, são os 3. Então, no meu segundo trimestre, eu perguntei se a doutora ia me passar os exames de sangue. Eu já estava no final do segundo trimestre. E ela falou que sim, que ia passar. Só que como demorou muito o pedido para dar certinho para mim fazer, passou do segundo e eu não consegui fazer os exames de sangue no segundo trimestre. Ou seja, os exames do segundo trimestre foram pulados, eu não fiz. Então já passou para o terceiro. E quando cheguei no terceiro, que foi bem agora, faz pouco tempo, eu fui no consultório, né, consulta de rotina, e perguntei se ela não ia me passar os exames, porque eu não tinha feito no segundo, se ela ia me passar agora no terceiro. Então, ela me disse que não, mas não sei, que disse que no segundo trimestre não precisava mesmo ter feito esses exames, e disse que ia passar no terceiro, mas não agora. Ia deixar para passar mais no meio do terceiro trimestre. E eu já sabia que eu estava no terceiro trimestre, mas ela disse que não, que eu ainda não estava no terceiro trimestre. Eu estava de 29, acho que 29 semanas. E ela disse que eu não estava no terceiro trimestre. Em todo lugar que eu vi, a gente passa para o terceiro trimestre com 27 semanas, que é quando a gente entra no 7º mês. Mas ela disse que não. E eu já fiquei um pouco
com o pé atrás, porque eu sou assim mesmo, eu gosto de pesquisar, eu pesquiso bastante. Eu leio, eu não pesquiso assim, entro no Google, pesquiso e já olho no primeiro site que aparece. Não, eu procuro me informar em sites que tem vídeos de ginecologista, de obstetra, esses mais famosos, que são confiáveis realmente. Eu procuro sempre me informar muito bem antes de perguntar, né? Mas tá. Aí ela disse que não iria passar porque eu ainda não tava. Aí eu falei, doutora, não, eu estou no terceiro trimestre. Sim, porque eu já. Não, gente, calma. Eu não estava de 29 semanas. Nas minhas contas, eu estava de 30 semanas e 6 dias. 30 semanas e 6 dias. E eu não sei que conta que ela fez, que deu lá que eu estava de 29 semanas e um dia. Uma coisa assim, 29 semanas e um dia. Tava dando 5 dias de diferença. Eu já sabia que tinha uma diferença, porque pela DUM, que é a data da última menstruação, eu faço semana todo sábado. E pela data da primeira ultrassom, que eles falam que é a mais fidedigna, né? A que dá mais certinho. Eu faço toda quinta. Dá 2 dias de diferença. Pela DUM dá 2 dias depois e pela primeira ultrassom dá 2 dias antes. Isso eu já sabia. Só que, como eu tava fazendo pré-natal pelo SUS, eles estavam contando desde a primeira vez que eu fui pela data da primeira ultrassom. E tá bom, a gente tava contando assim, que eu fazia semana toda quinta-feira. E eu fui no postinho, isso era uma sexta. E eu fui e lá nas minhas contas dava 30 semanas e 6 dias na sexta. Dava 30 semanas e um dia na sexta-feira. Isso, porque na quinta eu tinha completado as 30 semanas, então na sexta dava 30 semanas e um dia. E no papel lá, a doutora falou que eu estava de 29 semanas e 2 dias. Então, pra mim, já não tava batendo, eu já fiquei meio confusa. Falei, não, doutora, mas eu acho que não tá certo essa conta. Porque se for pela DUM, dá 29 semanas e 6 dias. E se for pelas contas da ultrassom, dá 30 semanas e um dia. Ela falou que não, que tava certa a conta dela, que era 29 semanas e 2 dias mesmo. Aí eu fiquei um pouco confusa, aí eu pedi pra ela tentar me explicar o porquê de ser essa data, né? E ela tentou me explicar, mas foi muito confuso, eu não entendi. Ela disse que não, eu falei pra ela que eu fazia semana toda quinta ou todo sábado, né? Mas a gente contava toda quinta. Ela falou que não tem como contar a semana toda quinta ou todo sábado ou toda segunda. Não tem como, porque no mês tem 31 dias. O mês tem 31 dias, mas as semanas não deixam de ter 7, né? Isso não sai da minha cabeça de forma alguma. Só que então a gente entrou. Eu não concordei com ela, então eu não concordei porque eu não ia concordar só pra satisfazer ela, pra falar que tava certo e pronto, pra continuar a consulta sem ter nenhuma discórdia. Não, eu continuei com aquilo na minha cabeça de que tava errado. E a gente sabe, toda mãe sabe, que tem um errinho aí de 15 dias no começo, pode passar 15 dias, pode ganhar neném 15 dias antes, 15 dias depois. Toda mãe sabe disso. Tá, mas tem que ter uma data certa pra gente contar. E então, eu acabei não concordando e falei que não voltaria mais. Ela foi super grossa comigo. Não gostei do jeito que ela falou comigo, eu tô gestante, eu tô super sensível, qualquer coisinha me magoa. Saí da sala muito nervosa, e fui embora. Cheguei em casa, pesquisei de novo esse negócio das semanas, falei, não é possível, eu vou pesquisar de novo. Pesquisei, li bastante sobre isso novamente, e em todo lugar falava que tem que ter um dia pra você fazer semana. Não existe esse negócio de que o mês tem 31 e por isso o dia da semana muda. O mês tem 31, mas a semana não deixa de ter 7 dias. Nunca vai mudar, a semana sempre vai ter 7 dias. Por mais que tenha feriado, o que for, vai ser sempre assim. E então,
eu acabei. Aí então ela me mandou uma cartinha falando pra mim voltar lá. Porque como a gente voltou, eu saí de lá meio nervosa, tudo, ela me mandou uma cartinha falando pra mim voltar lá. E eu tinha perguntado uns negócios pra ela também sobre licença maternidade. Então ela pediu pra mim voltar lá pra conversar sobre isso. Conversamos e no final da conversa sobre a licença, ela voltou a dizer que eu estava já até esqueci quantas semanas e quantos dias, só que estava dando esse erro bem grande. Então, tava dando essa diferença que pra mim era grande. 5 dias de diferença pra mim é bastante, porque eu tenho que saber o dia que eu tenho que contar, né? Então, eu peguei e falei, ó, doutora, eu não volto mais. Eu pedi, na outra consulta, ela perguntou pra mim se eu queria trocar de médico, né? Eu falei que sim, que queria trocar por um doutor que fosse ginecologista, que atende em outro posto aqui na cidade. E ela mesma perguntou se eu queria trocar, eu falei que sim. E ela me disse que não podia me encaminhar porque não estavam fazendo encaminhamento por conta desse negócio da pandemia, tudo. Ela disse que não estava fazendo encaminhamento, então fiquei sem entender. Então ela disse que se eu quisesse um obstetra, um ginecologista, eu teria que pagar particular. Eu falei sem problemas, vou procurar então um particular, porque como eu já tô no final, né, eu tava de 30 semanas aí, né, nesses dias, como já estou no final, eu falei, não vai fazer muita diferença pra mim pagar umas 3 consultas de particular. Mas eu queria ter terminado tudo pelo SUS, mas infelizmente não deu certo. Então eu marquei um ginecologia, um outro médico particular aqui da minha cidade. Fui na consulta com ele, amei a consulta, gostei muito. Eu já tinha falado pra ela que não voltava mais, que ela tinha me chamado lá de volta, né, pra falar sobre esse negócio da licença maternidade. E então ela voltou a falar de que eu tava de 29 semanas e não sei quantos dias lá. E eu falei, ah, doutora, não concordo, não consigo concordar com uma coisa que eu não acho a solução. Aí ela pegou e falou que não tinha como ela me explicar o que ela aprendeu em 6 anos em 1 hora. Então eu já fiquei um pouco chateada, né? Que ela quis dizer que ela estudou e eu não estudei pra saber aquilo. Então eu já não tava gostando mesmo das consultas com ela nas últimas, porque das primeiras eu nunca tive problema. Na discussão, ela até falou que eu nunca confiei nela. Eu não tive problema nas primeiras consultas, foram só nessas últimas mesmo. Aí, ela... Então, eu fui com esse outro médico particular. Eu amei a consulta, gente. Fui muito bem atendida. Ele me explicou coisas em uma consulta que no meu pré-natal todo eu não ouvi. Tem muita coisa que eu já sabia, porque eu sou mãe, mas como ele mesmo me disse, a gente tem que tratar a sua gestação como se fosse a primeira, porque no primeiro parto você teve uma cesárea, e no segundo você teve e nesse segundo você pode ter ou um parto normal ou uma cesárea, porque já tem mais de 3 anos que eu tive essa cesárea, então tem que tratar como se o meu corpo estivesse gerando o primeiro filho, como se fosse a primeira gestação. E então a gente conversou bastante, ele me explicou muitas coisas, que tem coisas que eu já sabia, mas a gente quer ouvir de novo, porque a gente precisa, né, ouvir essas coisas de novo, conversar sobre gestação, sobre amamentação. Eu acho que é uma coisa necessária em todo pré-natal. Então, pra mim, foi ótimo a consulta com ele. Eu tô muito feliz agora, vou terminar o meu pré-natal no particular, não vou mais fazer pelo SUS o pré-natal. Tô muito feliz com a consulta que eu tive e agora eu vou continuar com ele, porque eu tenho que ter confiança no médico que tá me atendendo. Toda gestante tem que ter confiança no seu médico que tá atendendo você, porque a gente precisa perguntar e ter respostas. A gente precisa de muitas informações, nós precisamos de muitas informações e que não basta só pesquisar, a gente precisa de um presencial, né, para ajudar um pouco nessas informações. E o parto, eu no começo queria muito uma cesárea, porque eu sempre tive muito medo do parto normal. Na gravidez do Luan, eu tive cesárea
porque ele estava sentado. Foi tudo pelo SUS, foi porque ele estava sentado. E eu sofri um pouquinho na hora do parto, tive algumas complicaçõezinhas, que se vocês quiserem eu conto em outro vídeo, como foi essas complicações do parto do Luan. E então eu sempre tive vontade de ter outro parto normal, só que particular. Eu sempre quis ter um parto particular, gente, só que na situação que a gente se encontra por conta dessa pandemia, tudo atrapalhou. E então eu tive que cair na minha realidade e falar, não, vai ter que ser pelo SUS. Então, como vai ser pelo SUS, eu estou trabalhando a minha cabeça para ter um parto normal. Eu vou fazer de tudo para conseguir o parto normal. Eu não consigo fazer muitos exercícios, aquelas fisioterapia, porque eu sinto muita dor nas costas. Só que na hora que eu entrar em trabalho, eu vou me esforçar ao meu máximo para mim conseguir um parto normal. No parto do Luan, eu tive até o 7º centímetro de dilatação, tive bastante contração. E depois eles me levaram para cesárea porque ele estava sentado. Só que... E nesse, a Alice já virou com 5 meses, ela já virou, ou seja, ela tá viradinha, ela tá na posição do parto normal. Minha pressão tá ótima, minha pressão é baixinha, 10/8, 11/8. Minha pressão tá ótima, eu não tenho diabetes gestacional, eu não tenho nenhum problema de saúde que me impeça de ter um parto normal. A gente tem que ver lá na hora se meu parto vai evoluir, se eu vou dilatar ou não. Mas... eu vou tentar o parto normal primeiro. Se eu não conseguir, eu peço a cesariana. Porque agora tem uma lei que fala que a gente pode escolher se a gente quer cesárea ou se a gente quer o parto normal. Porém, como é pelo SUS, tudo é um mistério, né, gente? Eu não sei se eu quisesse cesárea, é só eu chegar lá e falar que quero cesárea. Eu acho que não funciona assim, não. Mas eu vou tentar de tudo para conseguir um parto normal. Tô trabalhando isso na minha cabeça, já tem um tempo, pra na hora não sofrer tanto, né? Na hora não falar, ai meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Queria cesárea e não vou conseguir. Não, eu vou tentar o parto normal, tudo pelo SUS, vou tentar o parto normal. E se eu não evoluir, tem a chance da cesárea, né? Então, é isso. O que eu queria trazer pra vocês era isso, falar um pouquinho de como foi o meu pré-natal, o porquê que eu não vou continuar o pré-natal pelo SUS, eu vou terminar ele no particular, que pra mim foi bem melhor. Só que, gente, eu não tenho do que reclamar do SUS, porque na gravidez do Luan, meu pré-natal foi todo pelo SUS, foi uma maravilha, o pré-natal, o parto, foi todo pelo SUS e eu não tive o que reclamar. Na gravidez da Alice já foi um pouco diferente, a primeira médica eu já me dei super bem, eu confiava muito nela, e na segunda médica depois que trocou não foi assim. Mas também não posso reclamar porque vai ter gente que gostou do atendimento dela. Eu, particularmente, eu não gostei, mas com certeza tem gente que gostou. Então, é isso. Eu só vim contar pra vocês um pouquinho da minha experiência no pré-natal. E a partir de agora, cada consulta que eu for, eu venho aqui pra falar pra vocês como tá sendo, o que o médico falou. E resumindo, nesse conflito todo, eu perguntei pro médico particular com quantas semanas eu estava. Ele fez as contas todas de novo. As contas dele bateu certinha com as minhas. Só que ele conta pela DUM. Por quê? Porque as últimas ultrassons que eu fiz foram particular, que foram 2. Eu fiz a morfológica e fiz uma outra para descobrir o sexo. Então, ele contou por a morfológica, pela ultrassom morfológica, e a morfológica bate certinho com a data da DUM. Então, ele disse que a morfológica é a mais fidedigna no pensamento dele, porque é uma ultrassom bem detalhada, que mostra tudo. Então, eu fazia semana na minha cabeça toda quinta-feira. Era pra mim ter completado 32 semanas ontem. Hoje é sexta. Era pra mim ter completado 32 semanas ontem. Só que como agora a gente passou a contar pela DUM, eu completo 32 semanas amanhã, que é no sábado.
Mas, gente, tirando esses 2 dias de diferença, que eu já sabia que existia esses 2 dias de diferença, as contas dele bateu certinho com a minha, ele tem o mesmo pensamento que eu, que lógico que tem que ter um dia da semana pra gente fazer semana, pra gente completar. Então todo sábado eu completo semana. Amanhã eu completo 32. Tem até no vídeo anterior eu falando que eu estou de 32 semanas, só que eu não estava ainda de 32 semanas, eu estava de 31. Então eu descobri isso agora, por causa desses 2 dias aí. Então hoje eu estou de 31 semanas e 6 dias e amanhã eu completo as 32 semanas. Então, que foi muito doido esse negócio na minha cabeça de quantas semanas, quantos dias. Só que eu consegui entrar, eu consegui, como se fala? Ai, gente, a palavra fugiu aqui. Eu consegui concordar com o médico, a gente entrou num consenso de que eu estou com o tempo que eu esperava. Não tinha como eu ficar com essa dúvida na minha cabeça, esse pensamento de como que é essa conta que eu não tô entendendo. Então foi mais por isso mesmo que eu mudei pro particular e eu estou amando. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder. E se vocês quiserem um tema novo, qualquer coisa, vocês podem me pedir que eu vou tentar fazer vídeo. Então se inscreve, não deixa de se inscrever se você não for inscrito. Curte, compartilha com seus amigos e deixe nos comentários qualquer dica que vocês tiverem. Se vocês tiverem dicas sobre respirações para parto normal, se você tiver qualquer dica para mim evoluir para um parto normal, vocês podem deixar nos comentários que eu vou adorar, tá? Um beijinho, tchau, tchau!